se mexendo, né? Ah, eu agradeço esse convite também para participar, para estar aqui nesse momento que, a princípio, foi anunciado e convidado pela égide de uma palestra, né? E aí eu achei, fiz uma contraproposta. A minha contraproposta foi: vamos fazer disso uma conversa, não é? Essa coisa de ter a possibilidade de ir compondo esse momento, né? Compondo esse momento a partir da participação de todas, todos, todes que estão presentes nesse momento, né? Nós estamos aí num exercício muito constante, na atualidade, do aprendizado do que é coletivo, do que é mais de um, né? Qual é a importância dessa relação coletiva. E eu falo que é um aprendizado porque, pelo prisma cultural, nós podemos observar que o, o dito farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Ele costuma ser muito hegemônico na relação do Brasil, não é? As pessoas, ou quando se juntam, né, culturalmente, elas vão resolver o seu pequeno, o seu grande problema, mas excluem as outras pessoas com seus grandes problemas. Isso talvez seja até um traço de um dos temas que a gente está discutindo aqui, que é a relação da ocupação e da relação do que é ocupar e do que é colonizar. Como eu lido, como estar frente ao desconhecido sem perder a si próprio, não é? E como está e como, não é? Como estar frente a si, como estar frente ao desconhecido sem perder a si próprio. E aí aparecem estratégias de proteção, e nas estratégias de proteção entra essa relação com coletivo, soma de forças, potência, não é? E tudo isso está ligado com dança, tudo isso está ligado com corpo. Acho esse... E colocar aqui um desejo, né? Eu desejo muito, aliás, eu peço licença aos meus mais velhos, peço, né, também caminho para os mais novos e desejando, né, mentalizando a possibilidade de que o axé de fala, né, e o axé da presença esteja aqui conosco, né, para que a gente possa fazer desse momento um momento amplo e generoso, não é? Enfim, isso como uma apresentação, né? Eu estive com esse grupo antes, dentro desse projeto, e nós conversamos várias coisas, várias. E alguns radicais apareceram nessa conversa. Alguns radicais acabaram chamando também as pessoas para essa conversa. Dança é um dos aspectos radical. A origem das danças, outro aspecto radical. A relação entre ocupação, né, ocupação de território, outro aspecto radical. Outro aspecto radical, a relação das etnias, um aspecto radical, e outro aspecto radical, dança. Quando nós falamos em etnia, quando nós falamos em uma dança negra na América, não é? E o que é uma dança negra na América?
Junto com essa pergunta veio um complemento. Tá, então, e o que são as danças brancas, então, nessa América? Né? O que é a América? Né? Então, esses foram pontos que vieram. Eu sugeri, inclusive, para o grupo, né, a partir de um texto que foi publicado no portal Mood, onde eu falo sobre uma dança não eurocêntrica, não é? E desse texto, não é, foi espalhado para que o grupo cotejasse as suas questões e trouxesse aqui para que a gente já, de primeiro momento, já provocasse algumas reflexões para que a gente pudesse avançar, não é? Sempre lembrando, e aí falando, quando a gente fala em dança negra, que isso que a gente chama de dança negra, ela é e visto pelo Prisma Brasil, né, ela tem um tamanho incomensurável, né, e também uma complexidade muito grande, né? E chamar essa complexidade toda da dança, desse recorte da dança, desse recorte que tem a ver com toda uma construção de civilização, não é? O termo dança negra é só uma estratégia, não é uma definição que deixa as pessoas presas a essa definição para dizer aquilo que elas fazem. Tá? Talvez uma estratégia de leitura, uma estratégia que direciona ou que dá a possibilidade de eu colocar o olhar, de eu provocar que as pessoas olhem para um ponto que me interessa, né? Para um ponto que me interessa. Se eu faço esse recorte e coloco ali algum adjetivo, nomino esse recorte, a partir daí a gente vai discorrer, não é, sobre universos. E quando nós falamos em dança negra, eu penso que tem muito a ver com isso, né? Levando em consideração que, se eu for ao continente africano, eu posso usar pela antropologia, dizer que lá vivem negros, generalizar dessa forma. Não é? Eu posso também dizer que lá vivem africanos, não é? Africanos subsaarianos, não é? Africanos com identidades, africanos com formas distintas de pensar o mundo, não é? Africanos que que viveram dentre as muitas histórias no continente africano, um momento de êxodo, mas que esse êxodo não é toda a história do continente africano. Para nós é muito importante que a gente tenha essa visão, porque muitas vezes, quando nós vemos aqui homens e mulheres de pele preta, né, e a cultura que tem dentro dessa casa dos homens e mulheres de pele preta, né, ou mesmo e convidamos outras pessoas que não tenham pele preta a conviver dentro da casa desses homens e mulheres de pele preta, né, é importante a gente entender que aquilo que é uma presença dentro dessas casas, né? Uma ancestralidade, uma presença ancestral dentro dessas casas, não é apenas e tão somente fruto de um processo de, de, de escravidão. Muito antes, pelo contrário, é um processo de reconhecimento de toda uma herança, sabe, de uma herança e de uma visitação, não é, em pontos de interesse na minha ancestralidade, né, de pontos de interesse na minha ancestralidade. Se
a minha ancestralidade ela chegou aqui por pessoas que contextualmente estavam escravizadas, isso é uma outra situação. Agora, como eu lido com esse contexto, não é? Isso é o que mais me interessa, isso é o que mais me traz a possibilidade de eu entender este território como um território amplo, né? Amplo e, aí sim, aberto ao jogo, de preferência, um jogo que elimine a necessidade humana de conquista, de ocupar o território do outro e de ditar as regras para o território do outro a partir do hegemônico olhar que eu posso desenvolver para mim mesmo. Não é? Então, é um território de jogo. E aí, dentro desse território de jogo, eu posso ser negro, eu posso ser africano, eu posso ser gay, eu posso ser absolutamente, eu posso ter todas as questões que eu quiser ter, porque esse lugar é um lugar de jogo, é um lugar onde eu estou para você da mesma proporção que você está para mim, né? E aí a gente pode falar com propriedade dos assuntos, sejam eles quais forem. No campo da dança, isso é muito potente no campo das artes, né? Porque quando nós falamos da dança, sobretudo essa dança enquanto território de não só de expressão humana, mas um território de ocupação mesmo, não é? De expressão cultural, não é? Aí nós vamos ter uma necessidade, não é? De negociar os nossos pontos de vista, de aprender com o outro para poder ir desenvolvendo conceitos suficientes para que a gente possa não invisibilizar ninguém e entender que tudo isso é um complexo canal de complementação constante. Né? Então, esses pontos, não é, que às vezes a gente fala trazendo dança, né, a gente fala dança popular, a dança acadêmica, e outros adjetivos, não é? Aí a gente vai pegar e falar, tá, mas cada um desses adjetivos vem de um lugar. Bom, e no lugar onde esses adjetivos são exercitados e vividos e movimentados, eles se misturam todos e viram uma coisa nova. Se eu pegar, por exemplo, a hegemonia branca e falar do balé, aquele balé romântico branco dos titis, aqui no Brasil ele é completamente outra coisa. Ele tem uma dimensão, não é? Muito distinta, assim como na Ásia, o balé também é outra coisa, sabe? Assim como na África, que tem também balé, é outra coisa, sabe? É outra coisa. Quer dizer, ele pode ter regras ou vivências científicas ou estruturações de motricidades específicas, não é, que determinam, não é, formatos, mas o exercício geopolítico do movimento esse é inerente, não tem como, não tem como, não é? E aí nós vamos pegando, né? Eu vou pegar a população indígena do Brasil e as suas tradições, e as suas famílias, e as suas danças, tudo é no plural, não tem nada que é a dança, tudo é plural, tudo é plural.
E não só é plural, como é uma descoberta constante, não é, para todos, todas e todes, o tempo inteiro, quando a gente abre e discorre sobre essa diversidade. Não tem, tudo é plural, não é? Dentro de uma própria família ou indígena, não é? É possível que pontos de uma dança não tenham sido conhecidos, né? E não tenham sido conhecidos, e aí, consequentemente, ele também não pode dizer que não é, não é? Ele não conhece, né? E assim vai, né? Quando nós falamos, então, da diversidade das danças das Américas, né? Essas danças do Novo Mundo, né? Essas danças que têm como mote de construção toda uma estruturação cultural é, da diversidade, né? É muito legal, né? Por isso que eu falo, não é, que qualquer determinação, seja dança negra, dança branca, é redutora para o tamanho da universalidade que tem o termo dança, né? O termo dança, eu posso escolher recortes, e aí nos meus recortes eu também vou ver que cabe infinitos pontos, não é? Infinitos pontos cheios de luz, não é? E que, se eu olhar com alguma distância, vai parecer que tudo é a mesma coisa, mas se eu me aproximar, cada luz tem uma intensidade, não é? E isso gera movimento. Então, esse universo, né, de possibilidades é o universo que eu trago como provocação para nós desenvolvermos uma conversa aqui nessa tarde, né, de 27 de março de 2021, um momento especial no mundo, né? Um momento onde nós estamos vivendo uma pandemia que abre um portal para que a gente repense a relação do tempo, para que a gente repense a relação da existência, para que a gente repense uma série de pontos, né? Escutando um físico, ele dizia dessa relação da inexistência do tempo, não é? E, ao mesmo tempo, do reconhecimento do Deus, né? Como uma entidade que, assim como uma entidade não, como uma força que, assim como o tempo, também não existe, mas que está presente, né? Então, esses lugares todos, né, nesse exato momento, nos coloca com um intelecto muito potente e no exercício de trazer isso para o corpo, né? No exercício de trazer isso para o corpo. Enfim, uma provocaçãozinha para que a gente possa começar e passar a bola, passar a palavra. Obrigada, Rui. É sempre bom ouvir, né? E fiquei aqui refletindo, né, sobre o grupo, sobre o nosso processo e as questões que surgiram e que vêm surgindo a cada instante, né, com relação a isso. O nosso grupo, hoje, ele é um grupo formado por artistas pretos e artistas brancos, e discutir, trazer essas questões num grupo com essa pluralidade, né? Essa é uma das pluralidades do grupo, né? Nós temos muitas, né? Mas essa é que, a princípio, ela salta mais. Então, é bem importante. Tem sido bem importante, estou colocando eu muito aqui também, né? Como
tem sido bem importante compartilhar as minhas questões com todo o grupo, com todos eles, de uma maneira indistinta, né? Tanto os artistas pretos quanto os artistas brancos. Pensando muito nessa africanidade que está em todos nós, né? De uma maneira mais remota ou de uma maneira mais pungente, né? Mas essa afrodescendência ela existe em todos nós do grupo. Enfim, mas eu não queria ficar falando aqui, não. Eu queria passar a bola para alguém do grupo que quisesse fazer algum comentário, alguma pergunta. Edi? Peraí, então, peraí, Edi. Vou te trazer para cá. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim? Boa tarde a todos, todas e todes. Boa tarde, Rui. Obrigada, assim, pelas suas falas. Sempre muito potente, né? E vai mexendo bastante aqui com a gente, assim, em muitos lugares. A partir dessa sua primeira fala, né, eu fiquei pensando várias coisas aqui, rabiscando outras, pensando mesmo, né, nesse processo histórico de quando a gente olha para a dança, né, principalmente das nossas formações, o que é que tem no meu corpo, né? E quando você fala da dança negra, né, a partir do teu texto que também serviu de provocação, né, de estímulo para que a gente desse o start para essa conversa, eu também fiquei pensando um pouco nisso, assim, da importância mesmo de se firmar esse lugar inicialmente, como você diz, né, como estratégia. E, a princípio, eu ainda olho para além dessa estratégia, visto que a gente ainda tem que brigar para adentrar alguns espaços, né, principalmente os espaços de produção de saber, os espaços de distribuição de recursos para as produções artísticas e pesquisa, visto que essa universalidade daquilo que se diz, o que é e o que não é uma dança do ponto de vista da arte, desconsidera os nossos corpos pretos em muitos espaços. Desconsidera a nossa gestualidade, a nossa expressividade, a história, né, que a gente carrega no nosso corpo, as nossas referências ancestrais, e que nem sempre estão aí no âmbito acadêmico, né? Tá lá no quintal da minha família, mas isso não é considerado dança do ponto de vista artístico, é colocado em outra categoria. Então, quando a gente está falando desses espaços, né, distribuição de recurso, espaços de produção de saber, como as academias, por exemplo, né, a gente ainda precisa afirmar esse ponto. Eu queria muito que a gente não precisasse ter que ficar denominando, que fosse esse espaço de jogo que você fala inicialmente, porque eu acho que esse tem sido o nosso desafio nesse projeto, no Mergulho, né, de um grupo que ele é misto, que a gente tem pessoas negras e não negras, e isso é uma escolha, né, e a gente está tentando também entender como é que a gente constrói a nossa linguagem, né, como é que a gente faz emergir essa dança a partir de um pensamento dentro desse projeto de que África é o centro, né, que é uma das perguntas que eu me faço o tempo todo, se África é o centro onde eu estou e como eu me relaciono com isso. Então, é um pouco isso que a gente vem tentando pensar e desenvolver dentro desse projeto, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, como é que você vê esse espaço que você disse inicialmente na construção, no cenário da dança paulistana, assim, quando a gente observa os grupos, quando a gente observa quem está em cartaz e onde está, quando a gente observa quais os grupos são contemplados nos editais, quem são os artistas que estão em evidência, né? Quem são os artistas que precisam ficar brigando para que seu nome esteja na ficha técnica, que você fala, não, sou eu que estou dirigindo, as pessoas às vezes ainda desacreditam, né? De que é aquela pessoa que está dirigindo um determinado trabalho porque é uma pessoa preta, né? Então, ainda a gente tem que brigar, né, e disputar estes espaços, infelizmente, para que os nossos corpos sejam vistos nessa pluralidade, né, que a gente está falando tanto. Então, eu queria, se você puder falar um pouquinho, assim, como é que você observa isso dentro desses espaços, como é que você tem observado essas produções? Opa, assim que é bom. Muito obrigado por sua participação e essa pergunta. Eu
teoria é uma coisa maravilhosa, né? Você pode escrever, desenhar, florear, inventar, aí vem a realidade, né? A realidade é real, ela impacta ali, né? Eu vou trazer uma fala para iniciar esse retorno, né? Eu vivi em Belo Horizonte por 35 anos, né? E saí de São Paulo com 19 anos, né? E saindo de São Paulo com 19 anos, eu, nascido na Barra Funda, numa casa de homens e mulheres de pele preta, com todas as tradições da cultura negra paulistana, né? Desde a escola de samba, futebol, reunião aos domingos, ir à igreja e, ao mesmo tempo, nas quartas-feiras, ter a nossa sessão de umbanda, ao mesmo tempo tendo essa coisa de vários valores artísticos em casa, compositores, fantásticos dançarinos, essa coisa toda, mas todo um consumo do universo negro, do nosso universo para nós mesmos, né? E muito bem discutido, né? Então, ocupando lugares de possibilidade. Esses lugares todos que eu falei aqui agora eram os lugares de possibilidade, né? Aí eu saio desse lugar de possibilidade e entro nessa seara de disputa de lugares. E nessa seara de disputa de lugares, a dança ainda era um lugar de possibilidade para a população preta, né? Era melhor ter um jovem que quisesse dançar do que um jovem que quisesse, sei lá, se tornar um grande empresário, né? É mais possível, né? Percorrer essa trajetória. E quando isso foi andando, isso foi se tornando em essas relações de impossibilidade ou as relações de possibilidade foram gerando tanto conflito e confronto que foram me criando como um bailarino, como primeiro um artista cênico. E como artista cênico, eu comecei a ser mais ainda identificado como um homem negro, né? Como um homem negro, e aí fica assim, porque aí o artista cênico que é negro, ele é aquele bailarino negro. O nome dele é mais difícil saber, mas aquele bailarino negro, não, quando aquele bailarino negro passa, quando ele entra, né? Porque essa é a dimensão e é a primeira dimensão que nos distingue. O olhar do outro, eu posso até dizer, posso ter a pele branca e falar assim, mas eu sou negro. Não vai ser, não vai ter jeito. Ele não vai passar pelos pelas primeiras formas de julgamento, não é? Que é a relação do olhar, né? Então, não, negro, então aí ele já vai ser, coloca ele já com aquele histórico. Bom, além de negro, negro não pode estar junto, não pode estar muito junto porque é bagunça. Negro mexeu com capoeira, negro mexeu com samba, samba não pode ir na rua, negro, todo um imaginário do negro aparece apenas e tão somente em ver um negro. Negro vem vindo, então segura a bolsa. Negra vem vindo, oba, deve ser gostosa, sabe? Sabe, esses jargões todos vão concentrando e criando, sim, uma força para que o discurso do homem e mulher negro seja de forma muito contundente de proteção. De proteção. E outra, esse não só de proteção, mas também assim tem que ter uma força para que ele entre no jogo, porque ele está fora do jogo. Essencialmente ele está fora. Quer dizer,
primordialmente, ele está fora do jogo. Ele só vai estar dentro do jogo se ele for muito destacado mesmo, não é? E por ele passar um conjunto de interesses que o inclua na possibilidade dele estar fazendo parte do jogo. Aí eu fui lá para Minas, e em Minas, uma terra de muitos homens e mulheres de pele preta, mas diferentes formas de viver essa negritude, não é? Do que é em São Paulo, eu me destaquei dentro de um grupo, e por me destacar dentro desse grupo, meu nome passou a ser uma marca dentro de um produto branco. Dentro de um produto de possibilidade hegemônica dos brancos, né? Para o qual muitos brancos vestiam casacos de pele, a melhor roupa, e pagavam um grande ingresso para ir assistir a arte de dançar, né? Daquela forma que era feita, e chegavam lá, celebravam a presença de um homem, de um negro que estava lá e que na cabeça dele se destacava. Mas por que se destacava? Porque era o único, né? Aliás, na verdade, quando eu entrei, tinham dois, que era eu e Regina de Vento, né? A Regina de Vento atualmente na Pina Bausch, né? E eu, né? E nós era um destaque, né? Era muito comum, por exemplo, dentro desse ponto de destaque, as críticas, né, dos jornais citarem aquele bailarino negro, né? Era necessário citar esse ponto. Era necessário citar, esse era o ponto. Tá? E aí essa coisa passa, esse passo-fatura acontece. Quando eu saio desse ponto de destaque, né, e vou desenvolver os meus projetos pessoais, eu tenho uma experiência interessante, que é a seguinte: eu criei um espetáculo em 99 chamado Quilombos Urbanos. Criamos, né, porque é uma característica minha. Eu nunca crio nada, a gente cria. Tem um monte de gente que cria comigo, né? E esse espetáculo chamado Quilombos Urbanos, ele foi feito em caminhadas pela periferia de Minas Gerais, né? E trouxe pessoas ligadas ao hip hop, pessoas ligadas à capoeira, pessoas ligadas ao congado, e era um evento de rua, né? Então ele saiu da rua e ele organizou um trecho da rua para que as pessoas pudessem ter contato com tudo aquilo que está na rua e tudo aquilo que tem de preto nas ruas, né? Então isso foi muito bom fazer. Só que nós começamos a viajar o estado de Minas Gerais, né? E era um espetáculo que tinha uma logística pesada. Ele carregava 2 toneladas de equipamento, né? Entre andaimes, equipamento de som, luz, essa coisa toda, tal. Aí eu chegava, como eu era o diretor, a pessoa que concebeu e também acompanhava as montagens, eu chegava e sentava nos lugares, e vinha uma carreta enorme, e essa carreta enorme nós contratávamos pessoas para descarregar. Habitualmente, as pessoas que vinham para descarregar eram negros, né? Era muito comum que fossem ou negros ou mais para negros, né? Como diz o Gil, o Gil e Caetano, negros ou quase negros, tratados como negros, né? O resto do rap a gente sabe, né? Mas aí eles vinham e começavam a descarregar, né? E aí, num dado momento, não raro, não foi uma vez, foi mais de uma vez, né? A produtora era branca, aí a produtora falava, tem que pôr a coisa aqui e tal. Aí o pessoal se assustava, porque era muita coisa, e falava assim, e aí? Mas vocês vão ficar só sentados olhando, né? Aí ela falava, não, a gente está pagando vocês. Mas eu estou vendo ali a sua equipe, olha lá, aquele negão está lá sentado, não está fazendo nada. Não é? Então, só toda essa história, toda essa colocação para dizer que
socialmente, existem lugares determinados. E estes lugares determinados são os lugares que a gente busca romper. Não é? Esses lugares todos, eu acompanho, por exemplo, acompanhei vários embates da relação de São Paulo, de entender a diversidade da cidade. A cidade, ela determinava lugares, e é ainda um exercício romper com esses lugares determinados. Né? Esses lugares determinados têm, por exemplo, a Avenida Paulista como o espaço dos quatrocentões, das famílias quatrocentonas, e que são, sim, europeus que chegaram com a mão na frente, com a mão atrás, e que conseguiram fazer fortunas. Não é? Os nossos, né, que chegaram nem com a mão na frente, nem com a mão atrás, porque chegaram sem nem poder pôr a mão em lugar nenhum, porque ela estava atachada ali, né, não conseguiram fazer fortuna, sabe? Não conseguiram ter o direito de trabalhar para si próprios. Né? E isso ainda é resquício social. Né? A gente ainda vive neste lugar onde as relações da educação, as relações de como a nossa própria história é contada para nós mesmos, coloca uma divisão que, entre aspas, diz de classes, mas que é assim: a classe que vai para a periferia, que é aquele lugar onde os negros foram colocados, não é? E sempre foram colocados, não é? Nas senzalas, ou seja, nas periferias do centro, onde há de forma grande, os pretos da periferia são pretos, os brancos da periferia são pretos, e todos os que vivem na periferia são pretos. Né? E aí, por isso eu digo, e lembrei do tal do rap, tratado como pobres. E todo mundo sabe como se tratam os pretos. Não é? É essa relação de pobreza que é muito relevante quando se fala em riqueza espiritual, mas existem regras legais distintas para o centro e para a periferia. A polícia não vai à periferia da mesma forma que ela vai nas zonas da cidade destacadamente de elite. Não é? É uma outra abordagem, é um outro lugar. E isso dentro da dança é dessa forma. O grito, a resistência e a maneira de se colocar, ela mantém a necessidade de adentrar aos espaços, adentrar no jogo. Não é? Se manter numa universidade não é fácil, assim como foi difícil entrar numa universidade. Não é? Ainda é difícil a relação das oportunidades. Não é? Ainda é possível. Se você quiser dançar, pode dançar. Se você quiser cantar, pode cantar. Quer jogar futebol? Então jogue futebol. Agora não vem ser juiz. Não me venha ser empresário. Para que isso? Você é tão legal fazendo outras coisas. Não é? Então, assim, estes pontos e a contundência destes pontos mostram um pouco da minha visão do que é a necessidade de romper com toda uma cultura que, de maneira muito naif, né, se diz: não, eu não guardo racismo, né? Eu não guardo, não é uma questão de raça. E eu acho que vocês são muito aguerridos, né? Ao falar da situação de vocês. Nós todos estamos no mesmo lugar. Que lugar é esse que estamos todos? Sabe? É melhor que a gente assuma que ninguém está no mesmo lugar, ninguém, não é?
E aí, assumindo essa situação do ninguém estar no mesmo lugar, nós vamos construindo formas de estabelecer que as próprias leis do país e da humanidade sejam seguidas, porque a gente não segue, né? A gente burla, né? A gente burla essas leis e com a melhor das intenções, né? Por exemplo, é muito comum, né? Eu estou vivendo aqui no Sul, né? É muito comum as pessoas dizerem: "Ai, mas os meus ancestrais europeus, eu quero a cidadania para ir viver na Europa. Ai, eu quero fugir desse país, eu vou logo para a Europa", né? É muito comum esse tipo de vontade, né? Nós, a nossa luta é contrária. A nossa luta é: vamos construir esse lugar que eu não tenho mais, do qual eu não sou africano, eu não sou europeu, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. E eu quero que isso aqui seja o lugar, sabe? Então eu não posso abrir mão da minha cidadania e da minha capacidade de luta para construir e resolver as questões deste lugar, que me assolam nesse lugar, né? E eu vejo isso, eu vejo São Paulo imerso em todas essas questões que eu coloquei, e vejo nós todos imersos na força de ter que resolver essas questões, né? Não tem como, não tem como fugir, né? E é do Brasil inteiro, é São Paulo, é Minas, é Rio, ó, geral. Rui, Felipe Cirilo tinha uma pergunta para te fazer, uma questão, um comentário. Fê? Dá licença, peço licença aí aos nossos ancestrais, Oxalá e Ansan, que Exu possa mover nossa comunicação aí para longe. Obrigado, Rui. Obrigado, geral, que está acompanhando. Você falou do jogo, e para mim, tá no jogo, como eu escrevi aí agora há pouco, envolve saber aperfeiçoar diariamente as nossas defesas e os nossos ataques, né? E aí você foi falando, eu fiquei pensando, aí voltou de novo a ideia do jogo, o lance do jogo. Aí eu lembrei de quando eu era moleque jogando futebol, e, e aí eu jogava no futsal, enfim. E aí no momento que eu fui para o campo, eu devia ter uns 12 anos, 11 anos, para o campo de dimensões oficiais mesmo, né? E eu não era um exímio jogador de futebol. Eu percebi que no campo, mesmo estando dentro do jogo, como aquilo era muito enorme para todo mundo que estava jogando, tinha alguns momentos que eu podia estar em campo e descansar e dizer: eu não vou ajudar na defesa, eu não vou ajudar no ataque. E tava dando eco porque eu tô com 2 áudios aqui, mas eu abaixei. Então, me lembrei dessa sensação de estar no jogo e dizer: eu não vou ajudar na defesa, eu não vou ajudar no ataque, afinal, olha o tamanho desse campo. Eu não faço diferença aqui. Mas eu estava dentro do jogo, né? Isso é experiência no futebol. E aí, automaticamente, eu pensei no basquete, que depois para os 14 e até hoje é muito mais presente na minha vida, é uma quadra menor e é um lugar que eu tenho uma paixão imensa. E esse tipo de pensamento nunca passou pela minha cabeça dentro de uma quadra de basquete. Pela dinâmica tão intensa e pela paixão tão intensa também que vive dentro do meu corpo para estar ali me articulando entre ataques e defesas, mandingas, esquivas, sorrisos, provocações, danças também. Que é toda a pluralidade, a riqueza que existe em todo tipo de jogo, né?
Estou falando aqui de futebol, de basquete, mas tudo isso tem a ver com capoeira, tudo isso tem a ver com o jogo da dança em si, e tudo isso tem a ver com essa metáfora que você trouxe para a gente, que é entender a cidade, entender essa sociedade que é racista, que foi construída com base no racismo e na colonização, como um espaço de jogo, né? Então, como que a gente, enquanto bailarinos pretos nessa cidade, entende as nossas sabedorias tanto de ataque e de defesa e tudo que existe entre esses ataques e essas defesas. A gente está fazendo preparação corporal com Pedro Peu na capoeira e na capoeira a gente tem percebido às vezes a dificuldade que a gente tem para ir para o ataque, as dificuldades que a gente tem para se preparar para defender de fato, e reconhece que no nosso dia a dia a gente não está habituado a isso, a levantar a nossa energia de ataque, a levantar as nossas defesas, né? A gente realmente foi desabituado a isso por esse ambiente violento e muitas vezes desabituado por esse lugar de ter sofrido tanta violência que a gente quer se afastar de um ambiente de jogo e simplesmente tomar uma cerveja, curtir um pagode, que talvez seja lido até como uma defesa, né? Que é esse lugar muito particular das nossas defesas e dos nossos ataques, né? Realmente são as nossas mandingas aí. Eu estou falando isso para trazer para você uma questão que a gente lê o seu texto, né, para vir aqui para essa conversa, e você fala um pouco sobre a trajetória de artistas negros do continente que se relacionam com práticas ocidentais da dança, principalmente da dança contemporânea. Então, eu quero perguntar para você como é que você vê a relação dos nossos corpos pretos com as práticas de dança que vêm dessa história da dança contemporânea especificamente, como, por exemplo, as práticas de educação somática, e considerando uma coisa que eu vou colocar aqui para contextualizar a minha pergunta, né? A pergunta é, os nossos corpos e essas práticas que condizem com o pensamento europeu. Como é que você vê, como é que a gente defende essas práticas, como é que a gente joga com essas práticas, né? Considerando que o pensamento artístico europeu, ele tem raízes coloniais, ele tem origens coloniais, ele tem hábitos e práticas centenárias coloniais. E aí vou trazer uma que eu venho trazendo sempre como exemplo, que é o fato de que existe uma pedra chamada Pedra de Roseta, que é do Kemet, conhecido como Egito, né? Essa pedra é de 196 a.C. e até hoje ela está roubada e está no museu da Inglaterra, assim. Tipo, até hoje o pensamento e o comportamento europeu consideram uma parte objeto artístico. Ou seja, você considera que as práticas brancas com raiz europeia consideram uma parte do nosso corpo como objeto artístico também? Você identifica isso, né, como consequência do pensamento e comportamento europeu? E como que nós, corpos pretos, que têm raízes de uma relação integral com a natureza, integral com o nosso corpo, com a nossa comunidade, como que os nossos corpos jogam com essas práticas? Uau, Felipe, se eu conseguir responder a parte da tua pergunta, eu posso requerer meu doutorado. Porque, olha, muito bem colocado, muito legal. Eu confesso que em alguns momentos, picou a tua fala para mim, mas eu entendi, tá? Entendi a sequência, assim. E aí me lembra uma canção, né? Uma coisa assim, Ê, lua bonita, se tu não fosse casada, eu pegava uma escada, ia no céu pra te beijar. Se tu colasse teu frio no meu calor, te juro, pedi a Nosso Senhor pra contigo me casar. Né? Ei, uma ladainha de capoeira.
ela vem muito bem para a gente começar a falar dessa sua participação. Eu acho genial quando a gente pega a capoeira, né, e assiste a capoeira, vê aquela complexidade da relação que a capoeira tem, né, dos corpos, e como a roda de capoeira, ela torna... Não tem como não estar dentro de uma roda de capoeira se você está a um raio de alguns quilômetros mesmo à distância, né? Ela irradia, a roda de capoeira ela irradia, né? E, ao mesmo tempo, né, ela concentra ali uma porção de tomadas de decisão, né, de atitudes, né? Então, quando a gente fala, eu vou falar trazendo aqui a capoeira Angola, né? E essa possibilidade de eu, a cada momento, de eu não tirar o olho daquele com quem eu estou jogando, e a cada momento eu ir achando uma possibilidade de olhar diferente para aquele jogo, não é? Isso gera uma flexibilidade muito grande, né? Gera uma flexibilidade muito grande e estabelece uma abertura uma abertura que se assemelha a um desejo das culturas somáticas, ou seja, do ensinamento somático, né? Então, eu posso pegar na capoeira e discorrer a partir da capoeira, né? E aí a gente tem várias pessoas relacionadas com a capoeira e várias pessoas cada vez mais descobrindo a capoeira e cada vez mais descobrindo o olhar que a capoeira pode estabelecer, né? Eu vou cada vez mais descobrindo possibilidades dessas teorias somáticas poderem ser lidas por um jogo que tem a sonoridade, que tem a fisicalidade, que tem o envolvimento, que tem o contato e o improviso, não é? Que tem uma dimensão de completude dentro do que a gente chama de dança moderna, dentro do que a gente chama de dança contemporânea, que é muito potente, né? Então, acho muito rico a gente poder falar da capoeira e do desenvolvimento da capoeira, né? A capoeira que ela vai se desenvolvendo a partir também dos corpos, né? E vice-versa, né? Porque a situação ela como se diz, circular e espiralar, então o corpo afeta a capoeira e a capoeira afeta os corpos, né? E essa relação de visão de mundo, de equilíbrio e desequilíbrio, né? E essa possibilidade de eu inverter a lógica, né? Não foi meu calcanhar que chegou no seu rosto, e sim seu rosto que chegou no meu calcanhar, né? Essa capacidade de jogo, né? Ela é de uma referência para a gente poder fazer um exercício contracolonial, né? Um exercício contracolonial, contra as hegemonias, contra o aspecto hegemônico que se dão dentro dos canais de difusão da informação, né? A informação, quando a gente coloca a palavra eurocêntrica, não é? A gente está falando da possibilidade de que o branco disse que o universo é, o branco disse
e espalhou pelo mundo a voz do branco, porque o preto também falou. Nós temos aí várias pessoas pretas, várias pessoas africanas que falaram e foram, e mais do que isso, elas contrabandearam a ideia delas num jogo para a boca de muitos brancos, porque o que elas diziam não teria tanto valor se fosse dito por elas, não é? Então, e ao mesmo tempo, aqueles aguerridos, não é? Como a gente pega Edouard Glissant, como a gente pega Senghor, como a gente pega Frantz Fanon, como a gente pega, que falaram da própria boca, né? E falaram da própria boca e tiveram que ser escutados de maneira pelo status quo hegemônico branco, não é? E nisso eu não estou colocando branco contra preto, nem preto contra branco. Eu só estou dizendo que, se eu olhar branco como raça e preto como raça, somos muito esquisitos. A gente detona qualquer possibilidade de humanidade. Né? Então, quando a gente fala de racismo, esse racismo ele envolve toda essa desconstrução e esse caminho de sair desta hegemônica e colonial forma de entender a humanidade, porque ela é redutora. Ela é redutora. Né? Hoje, por exemplo, seria genial se, ao invés de eu ter eleito, né, a partir dessa centena de anos de pesquisa, com possibilidade de pesquisa da forma hegemônica e da forma estética do espetáculo cênico para a caixa cênica europeia, que começa lá, né, que pega da Grécia, que passa pela Itália, por Roma, e aí eu crio formas e acho que essa é a única e a mais potente forma de mostrar e de me colocar, né? Se eu quero quebrar isso tudo, eu posso ir numa outra direção, eu posso olhar numa outra direção. Né? Eu acho genial quando você fala a capoeira, não é? Como jogo, eu não sei a idade, mas a capoeira como ação, ela é muito mais antiga do que qualquer uma dessas técnicas que vieram para nós e que são traduzidas pela hegemonia branca. Né? E a gente não cientificamente, né? Hoje a gente começa a achar um lugar de lidar com essas camadas, cientificamente falando, as camadas musculares, as relações de mudança de tônus e de energia, ou seja, é muito potente e muito, como é que eu vou dizer, animador quando a gente consegue eleger uma forma não hegemônica para lidar com um processo cênico. Desde os anos 70, eu falo dos anos 70 no Brasil, vem se buscando isso. Um grande exercício de busca de fugir dessa colonial maneira, e colonial eu digo assim, de lidar com essa hegemonia branca, não é? Ela tiveram algumas tentativas, né? Na história das artes no Brasil. A própria Semana de 22 ela dialogou com isso, mas não conseguiu ir além disso. Ela não conseguiu realmente trazer para o aspecto da antropofagia, né? A antropofagia estava indo tudo muito bem. Quando a antropofagia entra, essa antropofagia ela acaba de novo formatando para uma relação hegemônica, sabe? As formas de expressão da arte, né? Então, quero dizer, o próprio continente africano, né? Dentro do próprio continente africano, há uma série como é que eu vou dizer, de contradições,
né, nessa construção de grande dificuldade de lida, que é o capitalismo, e que o capitalismo lida com essa hegemonia branca, não é? É muito difícil no próprio continente africano conseguir transpor os formatos hegemônicos. É muito difícil. Né? Aí sim, né? Quando eu cito, por exemplo, Germaine Acogny, quando eu cito Alva Neely, quando eu cito a referência de possibilidade para que essas pessoas fossem aculturadas, né? Foi, sim, a possibilidade de um acesso a um universo hegemônico. Né? Então, isso é muito interessante como, talvez na contemporaneidade, eu digo talvez, porque tudo depende de muitas coisas, talvez na contemporaneidade a gente esteja vivendo um momento de abertura para o velho. Não estou dizendo para o novo, não. Mas quando eu falo velho é nessa perspectiva, que o futuro pode estar à minha frente ou às minhas costas cada vez que eu der meia volta. Né? Então, essa possibilidade de acessar aquilo que existe e aquilo que tem, que ainda não foi acessado e que não foi transformado, consequentemente, em uma ação hegemônica, mas sim pode quebrar a hegemonia e, consequentemente, quebrar paradigmas, refazer paradigmas, né? Reconstruir novos paradigmas, é uma potência que sempre esteve à disposição de todas as gerações e está também à disposição dessa geração. Né? Agora, é isso. Né? A Edilane falou, vai ter muita gente que vai falar, mas isso não é aquilo que eu pensava. Né? Isso não é aquilo que eu pensava. Consequentemente, eu não entendo, então você não existe. Esse é o pensamento do aspecto hegemônico, né, que permeia toda a humanidade. Né? Já que eu não... E assim a gente foi vendo as transformações da arte, não é? Ao longo dos séculos. Não é? Aquilo que é novo, ele simplesmente não existe. Não é? Então, o jogo, essa capoeira, né? Esse capoeirar, não é? Essa ideia, né, como diz o Muniz Sodré, né, da potência do ato de ficar de cabeça para baixo e ver o mundo de maneira diferente, né, isso precisa ser exercitado. Isso é de uma potência alucinante. Né? E eu posso pegar essa potência e chamar ela de contato e improvisação, posso chamar ela de técnica Graham, eu posso chamar ela eu posso chamar ela do que quiser, mas eu posso chamar de capoeira se eu quiser. E aí, a capoeira vai ser aceita? Sabe? Pode, por que não? Me diz por que não. Está aberto o jogo. Está aberto o jogo. Não sei se eu falei, se eu abordei... Respondeu. Respondeu a pergunta, pode requerer lá o doutorado. E digo mais, respondeu com a ladainha. Opa! Na ladainha. Se a gente for voltar lá nas nossas origens, né, que está nas crianças, inclusive, hoje, a gente é primeiramente espiritual, e cantar a gente sabe que é uma força de conexão com essa nossa espiritualidade, e dá para sentir daqui essa força e todas essas sabedorias, essas estratégias na sua voz, na ladainha, na voz e na ladainha de vários homens e mulheres pretas que buscam esse cantar e essa conexão que primeiramente é espiritual, e a resposta e várias outras perguntas vêm de lá, né? Obrigado. Aí,
Valeu, querido Fê. Bem, gente, vamos dar uma mexida no corpo, muito tempo. Dá uma espreguiçada, sai do enquadramento. Peraí, deixa eu sair um pouquinho. Vamos cantar um pouco, vamos beber água. Pronto. Isso é coisa de live. É um grande privilégio a gente não ter mais essa questão da distância, né? Você está, acho que em Porto Alegre, né, Rui? E a gente está Porto Alegre. aqui e poder ter essa oportunidade de ter esse papo com você está sendo incrível. Agora eu vou chamar o Rafael Carion, ele tinha uma pergunta, ou uma questão, ou um comentário. Olá, boa tarde. Me escutam? Sim. Sim. Então, sobre essa questão hegemônica, né? E também quando o Fê trouxe essa questão de como lidar com essas técnicas, com essas práticas que são ou seriam eurocêntricas, né? E aí me vem uma reflexão sobre também o quanto essas práticas que nós brancos reconhecemos como nosso legado, o quanto elas estão repletas de tecnologias que não são da Europa, que não são construções, né, artísticas, culturais do povo europeu somente, né? Que elas bebem muito desse encontro com outras culturas, né? Então, mesmo, né, se trouxe o balé, né? O balé que a gente faz não é o balé barroco do Noverre, do Carlo Blasi. É um balé que já está cheio de outras coisas, né? Que ele está muito repleto desse encontro com a cultura, né? Eu assisti essa semana uma palestra de uma pesquisadora americana que se chama Teresa Ruth Howard, que ela fala o quanto essa construção do balé do século XX ela se dá no encontro tanto com o ritmo dos afrodescendentes americanos, da cultura africana, né, esses novos ritmos, quanto com essas danças, né? O balé americano do Balanchine, por exemplo, ele traz a tecnologia do sapateado. Ele traz uma outra maneira de lidar com o sapato de ponta que não tem nada a ver com a dança de corte. E isso altera não só o balé que é feito dali então, mas o olhar para esses grandes clássicos da cultura europeia. O Lago dos Cisnes que a gente dança hoje, ele tem tecnologia africana, por mais que esses corpos não estejam lá. Então, a gente, enquanto branco, tem que reconhecer o quanto nem essa cultura que a gente diz que é nossa, essa dança branca, ela não é só branca. Se não fossem esses encontros, ela não teria essa riqueza de construção, essa complexidade de ritmo, de possibilidade de corpo, porque isso nasce, né? Assim como essa civilização, né, esses recursos civilizatórios que fazem da Europa, né, esse lugar com um IDH maior, né, com direitos humanos que são preservados, né, como isso nasce também de uma construção de riqueza que é feita por esses corpos pretos, também essa nossa herança cultural está repleta dessa tecnologia preta. Era isso assim que eu tinha para trazer. Eu vou aproveitar para pontuar aqui. É louco o Rafa trazer isso de que tem tecnologias e saberes africanos dentro do que a gente conhece como balé hoje, né? Porque tem até um texto de um canadense, não vou lembrar o nome agora, que faz esse olhar sobre a prática do contato e improvisação, e uma das coisas que ele fala, por exemplo, não é importante a roda de abertura e a roda de fechamento do contato e improvisação? De onde vem a prática de fazer rodas? É um texto que ele traz várias perguntas, né? E aí Você fechou antes de concluir a tua fala, Felipe. Ih, foi mal, hein? Tô mal aqui das tecnologias.
Mas, enfim, Fal- ele Falando traz a em tecnologia, pergunta... né? Todo mundo sabe a importância das rodas no contato com improvisação, né? A roda de abertura, a roda de fechamento. Uhum. Posso fazer um comentáriozinho, Rui? Faça. Em cima do que o Carião falou, né? São tecnologias que não são reconhecidas Uma como afirmação. tecnologias, né? A gente consegue Assim olhar para como essa história, por exemplo, do contato de improvisação, se apropriando de práticas que são originárias, enfim. isso é toda a dança, né? Toda a dança contemporânea. Não só o contato, por exemplo, a gente pode pegar a própria capoeira, quanto que a capoeira não deve ter contribuído para a nova dança, por exemplo, né? Mas isso é algo a se pesquisar, né? Algo a se desenvolver. E assim seguem, né? As umbigadas, né? O jongo, e assim segue, né? Dizem, eu acho interessante essa relação quando a gente fala de cultura, né? E a expressão do nosso corpo é uma expressão repleta de processos que vão se repetindo e com a repetição eles vão se transformando, né? Isso é muito muito potente. Dizem, por exemplo, tem pessoas, né, que de maneira mais assim pela ponta do iceberg, né, invertem um pouco a ordem dos assuntos, né? Eu devia ter anotado, eu não anotei a fonte para poder citar, mas eu vi um estudo sobre a dança do mestre-sala e porta-bandeiras, né? Então, que dizem ela ser uma dança do minueto, né? Dizem ela ser uma dança uma estilização da dança de corte, da possibilidade, né? Agora, quem me garante que não é o oposto? Né? Quem me garante que não é o oposto? Eu tive muitas oportunidades quando trabalhei com o Grupo Corpo e depois, aliás, o Grupo Corpo abriu as portas e depois eu continuei tendo essas oportunidades, que é viajar e ter contato com algumas culturas. Na França, na cidade de Lyon, eu tive contato com uma associação, né? E essa associação ela fazia um estudo de danças folclóricas francesas, né? Então essas danças folclóricas francesas, dentre essas danças folclóricas francesas que tinha lá o minueto, tinha uma série de danças e para a Europa o folclore é uma cultura morta, portanto eles não acessam e é quase um pecado ficar mexendo em folclore lá, né? E esse casal começou a ensinar e chegou um dado momento que ensinou uma dança chamada Mauresque. Mauresque. Aí bom, legal, Mauresque, lá vou eu aprender a Mauresque. A Mauresque era um maculelê, sabe? A Mauresque era um maculelê. O que era um maculelê? Maculelê era uma dança de espada moura, né? Então, qual era essa e onde e aí eu fui identificar que em algumas dessas construções da era em que o balé tinha como batismo balé branco, né? Porque o balé branco é uma determinação de uma época da história do balé, né? A Mauresque está lá, fazendo danças de corte, danças de conjunto, né? E aí nós vamos ver isso que Rafael falou, quer dizer, hoje talvez a gente faça uma mistura um pouco maior ainda, não é? Porque a gente
estabelece formas que, uma vez que teve um dado momento onde o balé tinha hegemonicamente um conjunto de motricidades específicas e uma forma de lidar com essas motricidades que era sempre vertical, a verticalidade, não é? como forma de provocar a visão ampliada da plateia, né? Usava a verticalidade, nada que fosse horizontal ou que viesse para um plano mais baixo ganhava uma grande força, né? Hoje, por exemplo, a gente vai ver esses grandes bailados, essas grandes dramaturgias sendo reinterpretadas por fantásticos criadores contemporâneos, inclusive no próprio continente africano, né? Como a Dada Masilo, não é? Da África do Sul, que tem um Lago dos Cisnes, que é uma coisa maravilhosa, né? de se ver, né? E que é a estética é uma estética que abre a possibilidade da gente romper com aquilo que era hegemônico, né? Mas mantém como trilha sonora, para nos manter no jogo, a trilha original, né? Então, é muito interessante nós podermos entender, dentro dessa milenaridade, né, essencial do ato de dançar, que não existe nada puro. Esse é um pensamento de descolonização. A gente precisa descolonizar para poder entender e poder assistir à contemporaneidade com os olhos da atenção que ela merece, né? Dos olhos de atenção que ela merece, porque literalmente isso, assim, hoje, né, se nós juntarmos alguns elementos da globalidade e dos acessos e da rapidez do acesso, a gente vai perceber pontos distintos relacionados a tudo, né? Não dá para dizer que aquilo que era ontem hoje vai ser, hoje é e amanhã então nem se sabe, né? Acho lindo, por exemplo, quando um africano vai para a China e desenvolve uma tese sobre o Butô e o voodoo, né? O Butô não, a ópera chinesa e o voodoo, né? Que pontos são esses que se cruzam? E já se cruzavam há milênios atrás, né? Mas hoje eu tenho a possibilidade de fazer esses cruzamentos, né? Então, muito... Nós vivemos hoje um momento, né, que eu acho muito genial, que é a possibilidade de nós termos tido referência de algo que é muito distante da gente, né? E várias referências, porque eu posso ser um processador mais intenso ainda do novo, o que nos deixa também um pouco assim exauridos, né? Porque tudo é tão novo, né? E o que é novo? Nada, né? Novo é tudo aquilo que eu sinto que eu nunca senti, mas saindo de mim não tem mais nada que pode parecer novo, ao mesmo tempo que tudo é, né? Tem essa massificação da estética, das estéticas, né? E que se espalham pelo planeta, né? Eu me lembro quando eu cheguei, por exemplo, no Senegal e vi os outdoors, né? E os outdoors eram muito ocidentais, né? Muito, eram completamente em Dakar, ou mesmo em Toubab Dialaw, que era uma ilha uma ilha de pescadores, né? Eu vi aqueles outdoors que tinham Fanta, que tinham Coca-Cola, que tinham isso, que tinham aquilo, só que os personagens eram negros, né? Mudava, os personagens eram negros, mas a globalização estava ali, né? Então, muito
eu acho, por exemplo, de uma dificuldade enorme, quando a gente fala pelo prisma da contemporaneidade, uma dificuldade enorme em lidar com, como a Cleia abriu a fala, não é? Com uma ideia de África, ou com uma ideia de qualquer lugar que seja, porque a gente tem, sim, a possibilidade de quebrar essa ideia desde que a gente queira. Né? Eu tenho acesso a livros, eu tenho acesso a imagens, eu tenho acesso tudo isso com um mínimo de acesso aos mecanismos da contemporaneidade. Eu posso no meu celular, né? Eu posso ver a nova África. No meu celular eu vou entender que a Etiópia hoje é um dos países que vence a crise econômica, né, e que cresce dentro desse momento. Né, e que já teve um momento onde a fome era o ponto maior. Então, não dá mais para parar e ficar em lugares estanques. A dificuldade é nós conseguirmos estar em movimento e presentes. Isso é de uma dificuldade atroz. Não é? Agora, saber da história, saber dos caminhos que aconteceram para tentar dar a minha contribuição ali no meu dia a dia, não é? Para que não pare, para que as coisas continuem, para que não pare, não, para que eu entender qual é o meu papel nesse movimento da grande roda. Né? A roda de Zander é muito maior, sabe? É muito maior, ela é imensa, né? Não tem... E vamos nessa pegada. Né? É assustador e assustadoramente belo a possibilidade de estar vivo nesse tempo de hoje. É assustadoramente belo, é assustadoramente belo, né? É muito genial, sabe? É muito genial, né? E isso, não estamos presos em absolutamente nada, né? E tudo que a gente se sentir preso, se a gente der se a gente olhar com mais atenção, não é só uma falta de jogo próprio, sabe? Eu tenho que resolver as minhas questões, né? Não é simples isso também, mas tem que resolver as minhas questões e me empoderar como membro da sociedade, né? Da eliminação dessas travas. Né? Se eu vou falar de racismo, eu tenho que resolver o meu racismo. Tá? Ah, mas eu sou preto e não tenho racismo. Tenho sim. Sabe? Tenho sim. Ah, mas eu sou branco e vivo com pretos e não tenho racismo. Olha direito essa história. Sabe? Olha direito essa história. Né? Do que é que nós estamos falando? Né? Ah, as questões estruturais, o racismo estrutural. Como é que você estabelece uma maneira de quebrar as estruturas raciais para poder discutir esse tema? Né? Como é que se faz isso? Né? Eu posso falar de maneira muito ampla, muito cheia de referências, mas assim, como é que eu ajo? Qual é a minha ação? Quando eu virar para o lado, quando eu virar para o lado, quando eu for pegar meu copo para beber água, qual que é a minha relação com o planeta? De qual é que é? Diga lá, sabe? Então, é desse tamanho a beleza de estar vivo. Né? Ela é por isso que é assustadora, né? Porque estar vivo tem essa dimensão de responsabilidades que a gente vai assumindo e dia após dia a gente vai descobrindo que precisa assumir mais e mais. Né? É muito
é muito belo. Eu acho isso belo, belíssimo. Agora, exercitar não é tão fácil. Maravilhoso. Maravilhosas as tuas palavras. Eu quero fazer uma intermediação aqui com o chat do Facebook, trazer um pouco as pessoas que estão aqui conosco. Só que bem na hora que eu fui fazer isso, não sei porquê, sumiu tudo aqui para mim. Agora sim, agora veio comentários novamente. Não sei se vão vir todos. Sumiram alguns para mim. Vamos ver se vão reaparecer aqui. Mas assim, a gente tem salve aqui de algumas pessoas que deram um oi, né? Foi Vanessa Macedo, a Sandra Ximenes, que está trabalhando conosco na trilha do nosso projeto, o Pedro Peu, que também está conosco na Capoeira de Angola, que você falou aí, né? A gente tem aqui também comentário do João Pirarri. Poxa, foi um boicote aqui a minha pessoa. Sumiram para mim os comentários. Era só o que eu estava fazendo e sumiram. Você quer que eu leia aqui, Lini? Se você tem aí, Cleia, me ajude, por favor. Não sei se eu tenho todos aqui, mas eu vou falar do Grupo Bataquerê. O Grupo Bataquerê pertence ao nosso querido mestre Pedro Peu. Então, ele fala um pouco, comenta um pouquinho sobre a roda de capoeira. A roda de capoeira é um espaço de diálogo com perguntas e respostas através da música e dos jogos corporais, que nos conecta com a ancestralidade. Aí a Sandra Ximenes, ela fala, né, que essa abertura para o velho. O João Piraí, ele comenta que essa questão do respeito aos que vieram primeiro, abrindo os caminhos. E o Grupo Bataquerê, né, na figura do Pedro Peu, fala que os grandes compositores, escritores, pintores, dançarinos beberam muito das culturas de matrizes africanas, mas poucos falam que bebeu dessas fontes. Quando não são homens e mulheres de pele preta, né? Os grandes. Sim, mas eu mesma, assim, muitas fichas começaram a cair agora, assim, eu vou ser sincera, assim, né? Porque o meu processo dentro, como você mesmo disse, né? É um processo que todos nós atravessamos, porque a gente é educado. Eu vou falar uma palavra bem forte. A gente é educado para ser capitão do mato. É bem forte isso, né? Mas essa é a realidade. E essa educação vem do capitalismo que a gente vive, né? Que faz com que a gente não se reconheça enquanto grupo, enquanto coletivo, e a gente também não reconheça as lideranças. Gente, alguém mais do Facebook quer comentar alguma coisa? Apareceu agora aqui também Pode falar. Um salve lá da Alemanha, do W da Alessandro, para a Cleia, para o Rui e para o -1. Então, a gente já está chegando longe. Wesley, salve Wesley. A Luciana Bortoleto também está por aqui com a gente. Luiz Fernando Bongiovanni Martins falou: grande Rui! Grande! E a Denise Namura mandou saudades, Rui, querido, aqui, seguindo como posso e como sempre, do outro lado do oceano também. Obrigada pela troca, beijos para Cleia, Rafa e toda a nossa equipe. Estou trazendo esses carinhos porque é bom a gente trocar por aqui. Está precisando de carinho, né? Exatamente, ó. Canzelu Franciane, boa tarde. Trabalho de grande importância e referência. Será que? Para discussões como essa, Rui. Saudades. Um abração.
A Vivian Matos Trivelin, desculpa se eu estiver falando algum nome errado, na verdade o intuito aqui é chamá-los para conversa. Então, não gostaria de cometer erros, mas se cometer, é eu que estou lendo errado. Então ela fala, que fala maravilhosa, e o João Pirarri, que eu falei antes, né, fala que é necessária essa gira, essa estratégia de jogo. E acho que é isso. O pessoal foi aqui conversando junto. Agora, ó, Gabriele Almeida acabou de escrever. Infelizmente, acredito que a pesquisa documental sobre as origens e essas fontes é muito difícil, já que foram perdidas, destruídas durante esse processo colonial. Não tem como. Essa destruição, né, ela é muito difícil contar a história da humanidade. Eu fui... Uma outra visita que eu fiz nessas minhas andanças foi a alguns museus, né? E aí eu achei muito genial uma vez que eu fui ao Louvre e fui na sala do Egito. O Egito está todo dentro do Louvre. E vai me dizer que aquilo foi roubado, aquilo foi tirado de maneira a não permitir que outras pessoas, com o intuito de que outras pessoas da humanidade pudessem conhecer. Aquilo tem um grande valor, e é um valor como se diz, é uma maneira de desconstruir também a história de um local, né? Eu desconstruo porque quantas pessoas têm a possibilidade de ir ao Louvre? Todo mundo que quiser. Tá, todo mundo que quiser. Não, né? Só que não, né? Então, é verdade que hoje nós estamos vivendo um momento de aproximação, onde é possível talvez visitar essa sala do Louvre em alguma sala digital, né? Mas de alguma forma, a possibilidade de que estivesse lá e não tivesse desaparecido pela própria ação do tempo, pode criar aí um aspecto extremamente positivo para essa relação. Mas o Louvre foi guardado, as peças foram guardadas, peças em ouro, peças que custam muito dinheiro, não é? Quando eu fui ao Museu de História Natural nos Estados Unidos também, em Nova York, eu também vi lá muita peça que eu falei, sei, né? Esse caminho todo é muito interessante para a gente refletir. É muito interessante para a gente refletir, para a gente pensar. Quando ela fala, pegando essa última fala, primeiro agradecendo todo mundo que falou oi, e oi para todo mundo, né? A Canzelu, que esteve lá que esteve comigo na Seraque por 2 anos, ajudando a construir a companhia. Mas, enfim, é muito interessante a gente pensar que as vidas dos homens e mulheres de pele preta não importaram nada aqui no Brasil em um dado momento, né? Ou, se eu quiser interpretar de uma outra forma, a possibilidade de manter essas vidas, né, foi destruir os documentos que as trouxeram aqui. E que quebrou totalmente a possibilidade de eu saber o rastro de onde teriam vindo essas pessoas, né? Eu não tenho rastro, não tenho... É muito difícil, né? Volto a dizer lá, quando a pessoa fala meu bisavô português, meu tetravô espanhol, tem documento. O documento dos africanos no Brasil não existe, simplesmente desapareceu, simplesmente foi queimado, simplesmente foi transformado
foi efetivado essa relação de coisificação destas pessoas, né? Essas pessoas se transformaram em números em cinza, né? Elas se transformaram em cinza, né? Então, pega essa história, pega todas as outras histórias que nós falamos aqui, relacionadas à população negra no Brasil, essa história da população negra no Brasil, e nós vamos ver que a história do Brasil ela não consegue ser contada na sua íntegra, né? Ela tem várias lacunas, né? E dentre essas várias lacunas, nós vamos observar, nós, por exemplo, não temos noção do que nem de maneira oral, nem do que foram dizimados como população indígena também, né? Então não tem como contar a história desse Brasil, e a gente vive com isso, sendo um povo do Novo Mundo, um povo de um país do Novo Mundo, de um dos maiores territórios do Novo Mundo, não é? De um dos maiores territórios do Novo Mundo, e com a necessidade de se reconstituir a cada dia, de se conhecer e de se construir novamente a cada dia. Essa é uma pegada interessante, talvez, para a gente pensar pelo prisma da espiralidade e da construção, né? De uma construção que vale a pena que a gente faça. Sabe? Eu vou gostar muito quando, por exemplo, dentro das companhias de dança, sejam elas particulares, principalmente as oficiais, e aquelas que lidam com o mercado do entretenimento. Eu vou achar uma maravilha quando essas pessoas descolonizarem o seu fazer, não é? E realmente passarem a fazer uma arte que possa ter a potência do território nacional. Também, elas já fazem um trabalho, e acho muito legal quando se fala, mas a dança é universal. Eu acho legal que seja universal, mas se for possível fazer um recorte nessa universalidade e entrar fundo dentro desta historicidade e questões que são geopolíticas, não é? Eu também vou achar muito bom. Eu vou achar porque é uma forma da gente estabelecer diálogo com outras linguagens, com outras falas, com outros lugares, e assim o globo ficar mais repleto de possibilidades. Mas, enfim, é isso, né? Essa possibilidade do peão, né? O peão entrou na roda, peão. O peão entrou na roda, peão, roda, peão. Bambeia, peão, roda, peão, sapateia, peão. O peão está zunindo, o peão. O peão está zunindo, o peão, roda, peão. Bambeia, peão, roda, peão. Ei, peão. Oxi. Esse espaço é o exercício do equilíbrio. Né? E eu acho que é isso. Temos muito mais do que isso para dizer, mas não vamos dizer em tão poucos momentos, em tão poucos encontros, e nada do que a gente falou aqui é uma verdade absoluta, e sim um ponto nesse imenso para que a gente possa, sei lá, abrir a nossa gira. Muito obrigada, Rui. Vamos fazer um axé aqui para todo mundo. Para o Rui. Oxe, para todo mundo. Todo para mundo todo que está aí conosco. Para estar vivo, né? Como Isso. é importante estar vivo nesse momento. Então, gostaria de agradecer a tua presença maravilhosa. Espero que esse papo continue, né?
a gente poder continuar. Eu acho que é isso, né? Nada se encerra aqui, tudo entra na roda e vai girando. E eu acho que é importante. Tá pedindo para cantarem mais. O chat lá do Facebook está pedindo. Vamos cantar uma de capoeira, gente? Vamos, só para. Por cima do mar eu vim, por cima do mar eu vou voltar. Por cima do mar eu vim, por cima do mar eu vou voltar. Cadê o Pedro para cantar aqui? E volta para o mundo, camará. Exatamente. É isso, é isso. E tem assim, adeus, adeus, eu já vou embora, fica com Deus e Nossa Senhora. Adeus, adeus, eu já vou embora, fica com Deus e Nossa Senhora. Deixa eu tirar o pentelho aqui. Lá no meio do mar. Isso aí. Aê! Aê! Vamos que vamos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Estou falando aqui para o público que está assistindo. Eu não falei da Dresley e do Ricardo Neves, Obrigada pela participação, Ri, Dré. E a gente continua contando com a presença de vocês nas outras atividades que a gente vai desenvolver durante o projeto. Em abril, a gente tem um outro bate-papo e vamos seguindo. Vamos ter os treinos abertos de capoeira. Acho que essa terça tem um treino aberto com o Eduardo Fukushima. Também estão todos convidados. E vamos seguindo, está sendo muito gratificante, né? Todos esses aprendizados com essas referências para a gente. Tá bom? Então, obrigada. Vou finalizando, então. Tem mais salve aqui, só. Vamos dar o tchau aqui da galera daqui. Então, a Sandra Ximenes, tchau, gente, agradecida demais. A Beth Bastos, Rui, meu pássaro negro. Valéria Canhão Brave, beijo grande a todos. Obrigada, Rui. Ricardo Neves, obrigada. Gabriela Almeida, axé, axé, axé. E seguimos cantando por aí. Seguimos. As rodas da vida. Obrigada, gente. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada, Rui. Obrigada, gente.